Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Chegamos hoje em Josué, capítulo 4, parte 2, episódio de número 895, 11ª temporada, 11º livro da Bíblia. A gente tem alternado entre um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento. Nós já fizemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também Atos dos Apóstolos, todos comentados, capítulo por capítulo, disponível para você aí na World Wide Wide, na internet, para você interessado em aprender mais da palavra de Deus. Qual é a nossa intenção aqui? É que você se aprofunde no texto bíblico para que você não seja enganado por tanta bobagem que tem sido dita por aí e para que o seu coraçãozinho seja abençoado pela poderosa palavra de Deus, tá bom? Então é por isso que a gente dedica aqui tempo, trabalho, suor e lágrimas para contribuir para o seu crescimento espiritual, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O que a gente ganha com isso? Nada, materialmente, nem financeiramente, pois eu não vendo a palavra de Deus. Tem aí formas de você colaborar com esse trabalho se você quiser, de forma totalmente voluntária e espontânea, mas a gente não estipula valor, preço, aquilo que não tem valor, está acima de qualquer valor definido a palavra de Deus. Enfim, Josué capítulo 4, versículo 14 diz assim: naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. Meus queridos, os iniciantes em algo da parte de Deus recebem graça especial para superar as suas dificuldades. Assim como no caso do espinho de Paulo, cuja remoção foi solicitada e cuja graça foi concedida para suportá-lo, aqui Deus não elimina a dificuldade, mas concede graça para superá-la. Além da graça usual que ele concede a todos os seus santos, há uma graça especial dada a eles. Moisés recebeu uma tarefa especialmente árdua. Nenhuma dificuldade lhe foi removida, mas sinais miraculosos o revestiram de uma dignidade sagrada e inviolável. E pragas de poder terrível sancionaram suas exigências. Davi foi indicado como futuro rei pelo chamado de Deus, e no desafio de Golias e no derramamento de uma onda patriótica em seu coração destemido, a ousadia sugerida e o poder para realizar o que ele ousa empreender, o início de seu serviço real, se torna perfeitamente possível. A Daniel cabe o dever de se manter puro, abstendo-se de alimentos impuros. O início de sua devoção é auxiliado por uma graça física que o mantém forte, saudável. O início da consagração de Pedro é facilitado pela pesca maravilhosa, milagrosa. O início do serviço dos 70 discípulos pelos poderes miraculosos tão livremente concedidos a eles. E assim, sempre há uma graça especial para aqueles que começam. Há uma plenitude de influência graciosa, clareza de luz, algum fortalecimento da companhia humana, alguma presença mais próxima de Deus, esperanças revigorantes. A energia que vem da sagrada calma que se origina
na devoção sincera. Alguma desobstrução do caminho à nossa frente, algum movimento da coluna de fogo e nuvem ou da arca de Deus. E sempre que qualquer empreendimento de amor cristão é empreendido, há sempre alguma ajuda do tipo especial. Um poder do Espírito, algum poder de oração ou paciência, alguma grande força de humildade ou firmeza, como aqui. Assim, sempre uma graça especial acompanha os começos de todas as grandes jornadas. E isso não é algo trivial, pois em todas as formas de vida e serviço cristãos, um bom começo é meio caminho andado. E a graça então concedida não apenas torna possível o início, mas toda a trajetória subsequente. Temiam Josué como temiam Moisés todos os dias da sua vida. O iniciante sempre recebe uma graça especial no começo de sua obra, suficiente para influenciar tudo o que vier depois. Se assim for, meus queridos, considere por fim quais são as lições envolvidas nisso. Antes de tudo essa lição, não desanime de começar a vida cristã. É difícil, aliás, impossível para a força humana nua e crua. O começo, a travessia do Jordão, irá colocá-lo à prova. Mas as dificuldades dos principiantes são mais do que compensadas pela graça dos principiantes. Pode ser que você não sinta essa graça implícita e não uma graça sensível, mas ela estará lá, onipotente o suficiente para o carregar por cima de todos os obstáculos. Não se furte a cumprir qualquer dever de serviço que Deus lhe confiar. Não seja falsamente modesto, escondendo seu dinheiro em um guardanapo de aparente humildade. Se este for o caminho do dever, não deixe que os obstáculos o detenham. Eles apenas se revelarão a ocasião para uma ajuda divina muito maior do que você jamais ousaria esperar. Você acabou de iniciar o discipulado ou o serviço, está se sentindo sobrecarregado por dificuldades? Na sua paciência, possua a sua alma. Pois assim como uma mãe estende a mão para a criança que está começando a andar, assim também nós que somos seus filhos. Deus estende a sua mão quando estamos começando alguma grande tarefa na vida. O versículo 15 ao 17 nos fala de algo curioso desse capítulo 4. Da ordem de precedência sobre profetas e sacerdotes. O Senhor disse a Josué, versículo 15, 16, ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Aqui um leigo dá ordens a um sacerdote. Não se tratava exatamente de uma questão de supremacia real. Nem ele os governava por ser o chefe civil da comunidade, mas sim porque, embora leigo, ele era da tribo de Efraim. Era um profeta. O Senhor falou a Josué e, portanto, Josué podia dar ordens até mesmo aos sacerdotes de Deus. Não temos aqui uma questão meramente arqueológica, é uma questão atual. Roma defende uma ordem de sacerdotes, o protestantismo uma ordem de profetas. Isso é, porta-vozes das mensagens de Deus para o homem. Eles querem uma classe prescritiva, elevada acima de seus semelhantes, ordenada a oferecer dons e sacrifícios a Deus. Nós queremos, não homens ordenados, mas homens inspirados, que vindos da visão de Deus e em comunhão com Ele, possam nos dizer o que Ele é, sente e deseja. Que a subordinação do sacerdote ao profeta aqui nos ajude a encontrar a resposta. Pode ser que sim. Pois observem, a precedência aqui é a precedência constante. Arão era o irmão mais velho e sumo sacerdote, Moisés era o profeta que falou com Deus face a face.
A ordem dos nomes é citado invariavelmente Moisés e Arão, profeta primeiro, sacerdote em segundo. Em todos os séculos subsequentes, nós encontramos profetas em primeiro lugar e sacerdotes em segundo. Os maiores homens de Israel, aqueles que sustentaram seu patriotismo, acenderam sua devoção, alimentaram a chama da esperança, aqueles que os guiaram no caminho do dever e foram os reformadores da religião judaica, foram profetas. Elias, Eliseu, Isaías, Daniel. Esdras foi o único sacerdote que, sem ser profeta, pode ser classificado entre eles. Jeremias e Ezequiel, por outro lado, eram sacerdotes e profetas. Mas foi nesta última função que prestaram seu maior serviço à comunidade de Israel. Não devemos depreciar os serviços do sacerdócio. Eles tendiam a manter viva a devoção, a familiarizar os homens com a grande ideia de acesso a Deus, guiando-os nos caminhos da gratidão, da confiança. Ainda assim, os mestres, inspiradores e líderes de almas eram os profetas. E ao longo de toda a história do Antigo Testamento, até a época dos Macabeus, é a ordem profética que mantém viva a piedade em todas as suas grandes atividades. Se aplicarmos essa lógica à dispensação cristã, nós veremos que o maior serviço à igreja não veio prioritariamente de homens de função sacerdotal, mas de vocação profética. Aqueles que discerniram e proclamaram com clareza e coragem a vontade de Deus em seu tempo. Tertuliano, por exemplo, ele lançou bases teológicas nos primeiros séculos. Atanásio defendeu a plena divindade de Cristo contra o arianismo. Agostinho estruturou a doutrina da graça. Bernardo reacendeu a devoção centrada em Cristo na Idade Média. Lutero recuperou a justificação pela fé. Calvino sistematizou a soberania divina. Knox consolidou a reforma na Escócia. Wesley reacendeu o fervor pela santidade e transformação pessoal. E em todos esses casos, o impulso renovador partiu da voz que confronta, ensina e orienta. O profeta aponta o caminho e o sacerdote o segue. Observe aqui também que esta ordem de precedência é a ordem natural. A posição de sacerdote é elevada, um embaixador do homem na corte celestial, mas a posição do profeta é ainda mais elevada. É o embaixador de Deus. A obra mais grandiosa do sacerdote é a súplica. A do profeta é mediar as promessas, os mandamentos e as exigências de Deus. Para o primeiro ofício, os requisitos eram baixos: uma certa linhagem, ausência de defeitos físicos, familiaridade com o ritual, a lei. Para o ofício de profeta, os requisitos eram muito mais elevados: pureza de coração para ver a Deus, ouvidos atentos para ouvir a sua voz, coração amoroso para compreender os seus propósitos e coragem para confrontar os homens com a ordem divina. O sacerdote podia ser escolhido pelo homem, o profeta somente por Deus. O primeiro tinha uma ordenação externa e visível. O segundo era ordenado pela imposição das mãos invisíveis do próprio Deus. Uma das razões pelas quais comunidades que degeneraram na fé são tão enfáticas em suas doutrinas sobre as ordens sagradas é que o sacerdote é facilmente escolhido, seu trabalho facilmente realizado, suas reivindicações facilmente afirmadas, impostas, mas fazer profetas, captar a inspiração divina, não é tão fácil. É necessário uma feliz convergência da graça e da natureza, uma união da terra e do céu, para criá-lo. Naturalmente, portanto, como o profeta possui um gosto mais elevado, que exige poderes superiores, o profeta está acima
do sacerdote. Deus honra os começos, estabelece a ordem do seu reino. Ele concede graça especial aos que iniciam e levanta vozes proféticas para guiar seu povo. Quando ele chama, ele capacita. Quando envia, ele sustenta. Quando ordena, ele confirma. A graça do início não é apenas impulso momentâneo, é fundamento para toda a jornada. Oh, glória a Jesus. Meus queridos, se Deus concede graça especial aos que começam, por que temer o primeiro passo? Se Ele ainda levanta vozes para declarar sua vontade, por que hesitar em obedecer ao que já foi revelado? Oh, glória a Jesus. Senhor Deus, foi o Senhor que fortaleceu Josué, sustentaste Davi e chamaste profetas ao longo da história. Concede-nos a graça dos começos, dá-nos coragem para iniciar, fidelidade para permanecer e humildade para ouvir a tua voz acima de todas as outras. Que não recuemos diante das dificuldades, mas avancemos confiando que tua mão nos guia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, Deus abençoe grandemente sua vida. A gente volta, meu querido, no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus. Tem muita gente nova chegando por aí. Esse podcast tem atingido já 92 países e é muito grande o que Deus tem feito. Somos apenas canal, instrumento, e a poderosa palavra de Deus é quem vai agindo, transformando, rompendo barreiras e realizando a vontade de Deus. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.